Naquela vez, o tio Zé disse que ia levar a gente para conhecer as construções modernas da Barra da Tijuca. Mas o dia começou mesmo, foi numa casa de fazenda do século XVIII, que ainda está inteirinha, lá na freguesia, em Jacarepaguá. Deu pra ver que nessa cidade, o moderno e o antigo ainda convivem. O nosso passeio foi quase uma viagem no tempo. Olha só como eles escreviam a água em 1700. O tio Zé falou que essa casa foi construída num lugar estratégico. Por quê? Olhando para o norte, o senhor do engenho podia observar suas plantações de cana-de-açúcar na Baixada de Jacarepaguá. E olhando para o sul, ele viu os navios que se aproximavam pelo mar. Sabia que foi a partir dessa casa que começaram a povoar o bairro? Hoje em dia, Jacarepaguá tem mais de 500 mil habitantes. Não tem mais plantações de cana e nem invasores ameaçando a cidade pelo mar. Agora, o pátio da fazenda é o lugar onde a garotada solta pipa. Pena que nós não encontramos ninguém, mas eu mandei ver na minha pipa. Olha só. Eu perguntei pro tio Zé por que ele estava levando a gente para conhecer outra construção antiga. E ele falou que para entender melhor o presente, era sempre bom dar uma olhada no passado. E lá fomos nós, um pé atrás do outro, para chegar à igrejinha de Nossa Senhora da Pena. Acho que vai ser aqui mesmo que eu fiz o show. Eu acho que aqui é... A galera ficou babando com a beleza da igreja. O Deco até se benzeu com água benta. Eu li umas promessas. E nós encontramos um monte de ex-votos. Dentro da igreja era passado, mas fora da igreja, um monte de símbolos do século XXI. A igreja fica no meio da modernidade. Olha lá a linha amarela. A Cidade de Deus, a Barra, o Recreio, Jacarepaguá, Anil, Freguesia, os condomínios, as obras, os carros, as casas, as indústrias. Quanta coisa! E pensar que isso tudo já foi fazenda. E que antes das fazendas era mata e mangue. E que nas lagoas tinha tanto jacaré que o lugar ganhou o nome de Jacarepaguá. A gente nem se liga que a cidade tá mudando o tempo todo. O tio Zé disse que na época da construção da igrejinha, ninguém dava nada pelas terras da Barra da Tijuca e do Recreio, porque o ecossistema de Restinga não permitia a agricultura, que era a principal atividade econômica da colônia. As dunas de areia, o sol, o sal, as praias, as lagoas de água salobra e o manguezal espantaram a ocupação durante centenas de anos. Só essa parte da Baixada de Jacarepaguá, ao norte das lagoas e próximo das montanhas, é que era boa para a agricultura. Por isso, as fazendas e os engenhos ficavam aqui. Com o tempo, eles foram se dividindo em propriedades menores. E os bairros foram nascendo e acabaram se transformando em centros urbanos. A última grande obra que ajudou a aproximar a zona oeste da Avenida Brasil, no centro da cidade, eu vi nascer. Vi sim, é a linha amarela. Essa estrada grande que a gente estava vendo lá do pátio da igreja. Ela é mais nova do que eu, sabia? Deu até vontade de ir lá ver isso de perto. Chegamos ao futuro. Entramos na sala de monitoração da linha amarela. Um monte de câmeras e monitores tomando conta do fluxo de automóveis que atravessam a cidade pela via mais moderna do Rio de Janeiro. O objetivo nosso é enxergar toda a necessidade de atendimento, seja carro enguiçado, seja acidentes, né? Principalmente acidentes. A gente passou agora por uma casa lá Dava até para ver alguns dos lugares que a gente tinha visitado. Ali Casa do Barão? É. É aquela fazendinha que tem na cidade. Aí. Essa fazenda é linda demais. Olha. E aquela igrejinha também a gente vê? Nossa Senhora da Pena? Da Pena, exatamente. Uma das construções mais antigas, né? Qual a importância dessas linhas viárias para a cidade? A linha amarela é uma via que liga, né, a Barra da Tijuca, né, transpõe por Jacarepaguá, Meier, Grande Meier, né, Bom Sucesso. Ela compõe um eixo viário juntamente com a Avenida Brasil e com a linha vermelha. Nem passado, nem futuro. Caímos na situação mais comum do presente, o engarrafamento. Como diz o meu pai, problema contemporâneo típico das cidades grandes e que atingiu em cheio a Barra da Tijuca. A minha mãe falou que quando ela tinha minha idade, para chegar à Barra tinha que dar a maior volta. Não tinha o túnel Dois Irmãos, o elevado do Juá e nem a linha amarela.
A barra que a gente conhece hoje foi planejada na década de 1970. Por isso as construções têm essa cara de modernas. Em vez de ruas e casas, o bairro já nasceu com grandes avenidas, condomínios, edifícios gigantescos, grandes supermercados, shoppings e estacionamentos. Mas por que será que por ali tinham tantos letreiros em inglês? Parece que na Barra da Tijuca, o carioca fala outra língua. Olha só, tem até uma imitação da Estátua da Liberdade. Sabia que a primeira coisa que foi feita para a Barra da Tijuca foram as avenidas? Como o bairro é grande e fica longe do centro, previram que haveria muitos carros circulando depois do ano 2000. Imagina só se os construtores tivessem feito esses shoppings e os condomínios e tivessem se esquecido dos estacionamentos. Ia ser um desastre. Fiquei até tonto pensando na quantidade de coisas que devem ser pensadas na hora de planejar os bairros novos. Por isso eu não esperava. Passar a tarde num parque de jogos eletrônicos. Irado! Imagina só que de manhã a gente soltou pipa numa fazenda de mais de 300 anos. E agora a gente estava brincando no meio de máquinas modernas. Não parecia uma viagem no tempo? Maneiríssimo! Eu peguei leve, mas a Clara e o Deco saca só o brinquedo que eles escolheram conhecer. O braço mecânico. Sinistro. No dia seguinte, nós fomos conhecer o lado mais natural da Barra e do Recreio. Pegamos a ciclovia que chega à orla e vai desde o Quebra-Mar até o Pontal, passando dentro da área de proteção ambiental de Marapendi. Sabia que só na região entre Jacarepaguá, Barra e Recreio existem mais de 40 quilômetros de ciclovias, 3 parques ecológicos, 2 bosques e um museu? O tio Zé estava contando que mesmo antes dos shoppings e dos cinemas, a Barra e o Recreio já eram um destino de lazer para o carioca. As pessoas vinham até aqui para pescar e ir à praia. Quando resolveram planejar esses bairros novos, incorporaram essa característica. E a maioria dos condomínios dessa área tem clube, parquinho e área verde. A Barra é a maior diversão. No meio da pedalada, a gente viu um pier na praia e parou para perguntar o que era. No dicionário, então, você vai ver que emissário é o que leva, o que conduz. Então, esse emissário aqui é o que vai conduzir todo o esgoto da região, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, vai levar lá para o mar, lá para o fundo, a 5.000 metros de distância. Como ele está embaixo do mar, ele é submarino. Vai levar para quê? Para tratá-lo. Tá certo? Para tratar? Tratar o esgoto. Quando você lava a louça, quando você utiliza o vaso sanitário, você agrega, você junta algumas substâncias diferentes na água limpa. Essas substâncias podem ser patogênicas. O que é patogênica? Que traz doença, que tem aqueles micro-organismos, aqueles bichinhos que a gente não vê a olho nu, que são os vírus, os bacilos, as bactérias. Então é preciso você, para isso, para não dar doença, você tem que tratar. E o emissário submarino é uma forma eficiente de tratar esgoto, dentre outras. O engenheiro também falou que o número de pessoas que moram na Barra aumentou 4 vezes nos últimos 10 anos. Dá para imaginar o que mais aumentou junto, né? Toda a região ela é composta por um sistema lagunar. Nós temos 4 lagoas aqui, a Lagoa da Tijuca, a Lagoa de Jacarepaguá, de Marapendi, tá certo? E a de Camurim. Atualmente, todo o esgoto produzido pelas pessoas é jogado no sistema lagunar. Mas a lagoa é um corpo fraco para receber esgoto, mesmo tratado em nível secundário. Por quê? Ela não tem essa movimentação de ondas que tem o mar. Hoje, as lagoas se comunicam com a praia. Então, quem está poluído hoje por causa do esgoto é a praia. Praia é diferente de oceano. O esgoto é nutriente. No mar, ele é rico. Lá em Ipanema, onde sai o esgoto, é rico em pesqueiro. Lá é que dá peixe. Exatamente porque sai resto de comida. Sai nutriente para o peixe se alimentar. A gente devorou um peixe frito em frente à reserva ambiental. É por isso que não tinha nenhum prédio ali. Enquanto eu mastigava, fiquei imaginando como seria se essa reserva linda virasse outro condomínio com mais 1.000 carros e 1.000 banheiros. Como é que ia ficar? Nessa hora, o dono do quiosque falou que tem muita gente pensando nisso. Então nós pedalamos mais ainda para chegar à prainha e conhecer a história da ASAP, a Associação de Surfistas e Amigos da Prainha. Imagina só que o pessoal que frequentava aquela praia se uniu
conseguiu evitar a construção de mais um condomínio e promoveu a criação de uma área de proteção ambiental. Parece que a preservação dessa área tá dando certo, porque até cobra a gente encontrou pelo caminho. É verdade. Quase que eu passo em cima dela, cara. Esse viu uma mordida de cobra aqui, já pensou? A gente vem andando de lá pra cá, né, cara? Aí a gente nota que vê, assim, um domínio geral de prédio. Aí, de repente, você chega aqui, tá tudo intacto, tá tudo bonitão ainda. O que aconteceu, velho? Aconteceu que foi descoberto em 1989 um projeto de uma construtora bem grande aqui do Rio de Janeiro, que era a construção de 18 prédios de 18 andares aqui nessa área, inclusive com condomínios de casas, e que com certeza iria devastar toda essa área. Então eu, através de outros surfistas amigos, fizemos uma mobilização em torno de todo o Rio de Janeiro, com todos os surfistas. Daí foi fundado a nossa associação, que existe desde 89, que é a ASAP, Associação de Surfistas e Amigos da Prainha. E a gente, graças a Deus, nós conseguimos derrubar o projeto. E hoje você vê aí um parque ambiental, né, uma reserva ecológica dentro do perímetro urbano do Rio de Janeiro. O cenário dispensa comentários, né? E essa é a nossa luta, porque além da prainha ser um lugar 100% propício para a prática do surf, por ser o lugar mais constante de onda do Rio de Janeiro, é também para as pessoas que curtem a natureza, para as pessoas que querem tomar um bom banho de mar, porque isso tem que ser uma coisa para sempre, porque são para os filhos, para os netos, e isso que vai servir de exemplo para eles também se agarrarem a esse tipo de luta. Aquela velha história, né? A gente tem que ter consciência que a nossa atitude faz uma diferença grande, né? Se você não jogar um papel no chão na praia, vai fazer uma diferença enorme, né? Exatamente. Então, é aquela coisa, é só em você chegar aqui, se você chegar num lugar desse e sentir como é o lugar, por mais mal educado que a pessoa seja, menos consciência ecológica que ela tenha, ela acaba meio que incorporando isso, porque ela fica até um pouco envergonhada, que ela se sente uma pessoa estranha ao ambiente. E isso é a nossa ideia. Isso é que a história é boa de ouvir e de contar. Tá aí uma lição para todos os cariocas. Vamos planejar o crescimento desta cidade maravilhosa, para ela continuar maravilhosa para sempre.